Olá, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola de Humanas, para esse que é o momento da nossa aula 2 sobre o livro do Humberto Eco, O Fascismo Eterno. Tá, nós estamos dissecando essa obra, nós já fizemos a leitura desse texto aqui e agora eu vou me voltar para alguns elementos que são essenciais, né, que são as 14 características do urfascismo, ou do fascismo eterno, ou do fascismo italiano, que ele está considerando que é aquele que é, digamos assim, o emblemático, o formador, o metamorfoseador dos outros fascismos, aquele que serve, né, de base para as outras variações dos elementos do fascismo, e Humberto Eco elenca para nós os 14 elementos do ou do fascismo eterno, tá bom? Comigo, professor de Emerson Saqueto, né, professor doutor em psicologia, filósofo, advogado, psicólogo, enfim, aí as minhas formações aí ao dispor para a gente poder continuar conversando sobre esse tema tão espinhoso, tão danado, digamos assim, mas ao mesmo tempo tão essencial, que é o fascismo. Vamos então iniciar aqui o nosso conjunto de slides, né? Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre isso, né? A anatomia do urfascismo, que é uma tentativa nossa aqui de dissecação clínica, entre muitas aspas aqui, do fascismo eterno, exposta por Humberto Eco e as suas muitas camuflagens no século XXI. Então, não se trata de uma aula de história para a gente estudar a ditadura, o fascismo, né, no período italiano, no período na Alemanha, na Espanha, em Portugal. Ou em outros países, né? O fascismo é mundial, né? Mas a perspectiva de estudarmos quais são as características desses regimes e, obviamente, o que compõe essa perpetuação dos elementos do fascismo, tá? Então, vamos lá. Então, o Humberto Eco, ele traz para nós essa ideia, né? A ideia de que existe um bacilo, existe um vírus imortal da sociedade de massa. Ou seja, nossa sociedade, né, civilizatória, nossa humanidade, ela possui um elemento infeccioso, doentio. Ao levar e comparar com o bacilo, nós já estamos falando, de certa forma, de um processo de adoecimento, tá? O fascismo não desapareceu com o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso, com a leitura do texto, já ficou muito transparente para nós, essa ideia, né? De que o fascismo não morre com o final dos regimes nazista, fascista, salazarista, franquista, mas ele vai pegando um elemento do outro e vai, obviamente, se camuflando e se metamorfoseando. Ele atua como um bacilo imortal, pode permanecer dormente e entorpecido por décadas, esperando as condições adequadas em uma hora para despertar, assumir novas formas e se multiplicar. Então há um DNA ativo, por mais que a parte citoplasmática, por mais que o invólucro, né, ele mude com o tempo, esse bacilo ele tem um DNA ativo, um núcleo central então intocado, que são algumas características que essas não mudam, né? E tem um potencial latente muito grande, tá? Ele tem um potencial, né, latente gigantesco. E aí o que acontece? O fascismo, ele traz para nós uma ilusão da retórica, né? Ou seja, ele é muito bem construído oralmente, simbolicamente, em nível de linguagem. Então há uma construção em linguagem, em pensamento, em enredo, em repertório, né, ilusório, mas e muito bem montado. E obviamente existe um silêncio da liberdade
que é o que o Eco descreve, né? Mas eu vou chegar lá. Em 1942, aos 10 anos, o Eco ganha o prêmio Ludi Juvenilis com a redação Devemos Morrer pela Glória de Mussolini. E ele, muito espertamente, a gente viu isso no início do texto, responde que sim. Afinal de contas, ele tinha 10 anos em 42, né? O regime fascista ele viveu a efervescência e o movimento do fascismo. A juventude fascista era moldada por uma imersão retórica absoluta, né? Então as pessoas se convenciam, elas eram iludidas. Então pessoas comuns, né, acreditavam naquela construção e não viam problemas naquilo, não achavam que estavam enfrentando um momento de horror ou de anomia ou de falta de senso. Não, elas acreditavam, elas estavam iludidas por aquela retórica. Em 1945, a praça tomada pela resistência, Mimo, líder partidiano, sem uma perna, fala à multidão com voz rouca e breve: cidadãos, amigos, estamos aqui, né? Ainda para experimentar uma liberdade que não se conhecia o mundo depois do fascismo. O Eco então descobre que a liberdade, enquanto palavra, significa também a liberdade da retórica. Então, a possibilidade de falar, a possibilidade de escolher outros rumos, a possibilidade de se dizer. E se dizer é se pensar para além daquela construção, para além do regime. E aí acontece um paradoxo do totalitarismo que aqui o texto está chamando de fuse, né? Ou seja, difuso. É um totalitarismo que não é fechado nas suas características. Ele é nebuloso, né? Então o que acontece? Um totalitarismo que a gente vai chamar de urfascismo a partir de então, né? Que vai permitir que a gente perceba características que estão nos diversos regimes, tá? E que vão criar essa ideia da nomenclatura ou a ideia do conceito de fascismo, que é essa ideia de um fascismo não muito definido, que é um fascismo difuso, um fascismo que carrega vários e vários elementos, mas que tem um núcleo central ali protegido. Né? Então tem uma filosofia no nazismo e no stalinismo monolítico, né? Uma filosofia coerente e absoluta, presente na obra máxima do Hitler, né? O Mein Kampf, e no Diamant, né? Que era o monstro lá, o dragão, né? Do stalinismo. Então há uma filosofia coerente, a arte e a cultura unificadas, né? Vão exprimir todo o ideário fascista. Então a cultura se molda nos regimes, tá? Então nós temos uma arte nazista e uma arte stalinista e uma cultura musical, teatróloga, literária, poética, que vai obviamente dar conta do enredo e do folclore, que é monolítico, que é padrão dos regimes totalitários mais bem definidos. O nazismo e o stalinismo são regimes totalitários bem definidos. E uma ciência rigidamente alinhada ideologicamente. Então tudo levava a uma construção. Inclusive, a gente poderia falar, por exemplo, dos processos educacionais, né? Então, do mesmo jeito que o Eco ele tinha uma cabeça ali de criança que ele não conseguia enxergar para além daquele regime, porque aquilo ali era a vida, os adultos eram escolarizados e experimentados a viver a realidade do regime como sendo uma verdade e uma experiência libertadora, né? Nós somos o melhor povo, nós somos a melhor cultura, nós somos o suprassumo do que há uma glorificação, há uma exaltação do regime que passa a ser entendido, né, como algo que devia ser seguido, que devia ser celebrado. Pelo contrário, no fascismo fuse, que é o fascismo eterno, o urfascismo italiano, que é esse difuso,
um alveário de contradições, né, se mostra dentro da Itália, né, que é uma perspectiva bem do próprio continente itálico, né, da própria Itália, né, sem uma filosofia própria. Há uma retórica, mas não precisava ter um livro, por exemplo, uma dogmática para ser seguida, né? Era a experiência de vários elementos teóricos que eram absorvidos aqui e ali e que permitiam um convívio de contradições. Inclusive, essa é uma das características do fascismo hoje. Né, eu falo em liberdade, mas de imprensa, liberdade de dizer, quer dizer, liberdade de eu poder dizer e ter a minha opinião, mas eu não quero que os outros digam tudo o que pensam. É uma liberdade para mim, mas não é uma liberdade para o outro, é uma liberdade na obediência. Então, quer dizer, são contradições que estão presentes aí na formulação desse fascismo e que vai compor esse fascismo difuso, esse fascismo fuse, na experiência dos fascismos contemporâneos, né? Não tem um livro, não tem um autor de referência. Esse aqui, Olavo de Carvalho, representa, né, todo o ideário, né, bestial do fascismo brasileiro. Não é assim, né? Existem elementos diacrônicos que em algum momento se encontram sincronicamente, tentam compor algo sincrônico, mas que na verdade fundamentam o paradoxo mesmo, fundamentam-se na contradição, em antinomias, em contradições lógicas, né, às vezes insuperáveis, em parcelas e comunidades daqueles que estão compondo aquele modelo fascista ali, que estão interessados não num caminho único, mas na divergência e inclusive no caos gerado pelos paradoxos e pelas contradições, tá? Sincroniza forças opostas, né? Isso na Itália, que, por exemplo, monarquia mais revolução, igreja católica mais violência exaltada, ou seja, compõe para todos os grupos, dança com todos as pessoas que estão dentro daquela comunidade ali, tentando dizer que todos vão ser beneficiados, mas não era bem assim que acontecia. Então, tinham forças opostas que iam ali e se beneficiavam disso. Inclusive, se a gente pensar de novo na realidade brasileira, é por isso que alguns setores da sociedade entendem, por exemplo, o fascismo como algo negativo, mas percebem uma oportunidade de serem beneficiadas, de se beneficiarem com aquele regime, né? Por exemplo, o setor rural entende que recebe mais dinheiro da esquerda, mas se adere a um movimento fascista porque compreende que na hora da venda talvez o mercado não vai ser tão protegido quanto é. Percebe? Quer dizer, não precisa fazer lógica. O fascismo, ele anda, o fuse pelo menos, o eterno, o fascismo, ele caminha no paradoxo. Uma tolerância arquitetônica e artística esquizofrênica, no caso da Itália, o Gropius ao lado de pseudo-coliseus. Então a gente tem uma arquitetura eclética, uma cultura eclética, uma arte eclética e às vezes nem arte, nem cultura, nem coisa alguma sendo proposta, né? Se você tem que ter ao menos algo sendo apontado. Então o fascismo não foi na Itália uma essência. Vou ficar aqui mais um centrinho para a gente ler o slide inteiro. O fascismo não foi uma essência, foi uma colagem de ideias políticas mantidas juntas por emoções extremas. Ou seja, o fascismo, gente, é uma doideira. É uma mistura que não precisa fazer sentido. Se você está procurando nos 14 critérios que a gente vai compor o fascismo algum sentido, você vai perceber que essas características, elas se contradizem, são paradoxais, elas se enfrentam, elas se negativizam, mas elas estão ali juntas, por isso difusa e por isso a ideia de bacilo, tá? Então como é que funciona essa dinâmica? A dinâmica de semelhança de família aí, nessa
passando de geração em geração, digamos aí, a estrutura do fascismo. Vamos lá, o fascismo histórico é esse grupo 1 aqui, ó. Ele tem geneticamente uma estrutura ABC. Com o tempo, o A ficou para trás, passou o quê? O BC. Com o tempo, o B ficou para trás, passou em frente o CD. E tem um elemento novo, é agregado. Olha aqui no quarto, que é o movimento contemporâneo, ele é DCF. Aí você fala assim, gente, mas ele não tem nenhum elemento identitário com aquele primeiro fascismo histórico. A genética, o filogenético do fascismo histórico era a característica A, a característica B e a característica C. Como é que agora eu tenho aqui o mesmo fascismo com D, E e F? Não, é outra coisa. Não, a ideia aqui nossa com Humberto Eco é mostrar que esse D, E, F é tão fascismo porque é herdeiro de todo um processo de sofisticação essa anômala estrutura do fascismo. Então, pela regra de Wittgenstein, vou subir aqui um pouquinho, me subir aqui para estar junto com vocês, o grupo 4 não compartilha nenhuma característica direta do grupo 1. Contudo, devido a sobreposições contínuas, ambos pertencem à mesma nebulosa fascista. Você pode retirar o imperialismo ou o culto ao líder e o jogo continua o mesmo. Tem tantas outras características. Então você pode compor o cenário fascista com ABC, DEF, GHJ, enfim, não importa, WXZ. Se tiver dentro do mesmo alforje, dentro do mesmo embornal de características do fascismo, você vai tirar aquilo e não importa a composição. Se vai ter 3 de 14, que a gente vai falar de 14 elementos, né? 4 de 14 e que sejam elementos diferentes ali, porque em composições diferentes vão ter outros cenários, mas vai ser fascismo do mesmo jeito. Mas como assim vai ser fascismo do mesmo jeito? Porque se você bebe da mesma água das características, não importa quais características você absorve. Porque em cada estado, em cada tempo, para cada sociedade, as características vão ser elencadas, não digo aleatoriamente, mas de acordo com a composição daquela estrutura, naquele tempo, naquela sociedade, naquela formulação de estado. Ok? Então, vamos passar por um breve framework diagnóstico do fascismo, do fascismo difuso. Nós temos 14, então, características delineadas por Eco, frequentemente se contradizem, são paradoxais e não formam um sistema coerente. É uma anomalia, né, gente? Nós estamos pensando aqui, ó, numa estrutura bacteriana. Eu iria um pouquinho além do Eco, obviamente não estou querendo aqui sobrepor de modo algum, né, o grande teórico que é Humberto Eco. Nós estamos nos baseando neste texto aqui, mas é a ideia de que eu não sei nem se é bacteriana a coisa, se não é viral, né? Mas como o vírus, ele se metamorfoseia, ele muda de uma composição ainda mais aleatória, né? Então eu vou continuar usando uma ideia de um bacilo, tá? Mas essa composição, ela é meio esquizo mesmo, tá? Ela é uma composição esquizo, tá? As características, elas vão se compor de maneiras diferentes, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a Hungria, o período do Erdogan na Hungria, e comparar hoje com outras personalidades autoritárias, a gente já vai ver mudanças significativas, até a própria olhada que a gente der para o momento do governo Bolsonaro do Brasil. A gente vai ver, ó, isso aqui se encontra, isso aqui se afasta, tá? Para diagnosticá-las no mundo contemporâneo, podemos agrupá-las em 4 sintomas centrais da nebulosa fascista. Basta que um deles se manifeste para que o bacilo desperte, para que o monstro acorde, para que o ovo da serpente se rompa com o seu filhotinho. Apenas um desses 4 aqui,
tá? O primeiro aqui, a rejeição à razão. Nossa, essa característica, a gente experienciou muito no período da pandemia, tá? E a gente percebe a falta de lógica de alguns discursos ainda hoje, né? Uma performance indefesa da falta de inteligência. A gente poderia chamar de uma crítica da razão ensandecida, ou a lógica do insano, né? Insano não tem lógica, né? A falta de lógica, a apologia da ignorância. O quê? Porque é uma característica muito pungente. É uma característica muito caracteristizuda, digamos assim. É um elemento muito central. O fascismo se acolhe pela ignorância. É por isso que o fascista, ele queima livros. O fascismo proíbe livros, ele cria o seu próprio universo de censura, dizendo o que pode ser lido e o que não pode ser lido. Esse autor aqui é o demônio. Não precisa ter mais uma praça em que os estudantes nazistas vão lá, fascistas, queimar os livros da biblioteca, não precisa chegar a esse ponto. Hoje, no contemporâneo, a rejeição à razão, ela vai, por exemplo, em você não ter nenhuma formação médica, nenhuma formação farmacêutica, nenhum conhecimento da área de saúde e você ser o arauto da ivermectina, você ser o paladino da hidroxicloroquina. Ué, se eu tenho um posicionamento anti-vacina, eu tenho um posicionamento anti-razão. É esse o ponto. Eu não sei como é que faz a vacina, eu não conheço os modos de produção da vacina, mas eu desconfio desses cientistas, eu desconfio desses professores. Outro elemento que mostra a rejeição fascista à razão são os processos de desconstrução constante das carreiras docentes, do professorado, uma negação aos ministérios de educação, né? Uma desconfiança que vem, não são doutrinadores, vamos criar uma escola sem partido. Na verdade, a preocupação não é uma escola sem partido, é uma escola com partido, porque não faz uma escola militar. Se é uma escola militar, uma escola que já escolheu um modelo, um processo praticamente religioso e muitas vezes rejeitando os cientistas. Né? Agora, né, se descobriu um medicamento, né, que vai agora curar as pessoas, não sei o que. Ué, mas houve investimento nos laboratórios? Quanto que se coloca ali nas universidades? Se a gente pegar o modelo dos Estados Unidos hoje, a briga que o Trump tem com as universidades norte-americanas, né? Uma briga política, de uma tentativa de controle, de pareamento com o Estado, não reconhece a liberdade de cátedra. Então, se você pulveriza na sociedade uma dimensão de desconfiança com relação aos cientistas, aos professores e a próprias instituições e a razão, aí começa a existir profeta de tudo, né? Aquele que não sabe nada, mas que eloquentemente vomita teoria infundada, né? É a volta do terraplanismo, é o retorno do discurso antivacina, é a compreensão de um mundo sem ciência, sem tecnologia, de pouco investimento. Segundo, mobilização do medo. Olha, tem um fantasma, um demônio, um inimigo que precisa ser vencido. Né? Isso casa perfeitamente, por exemplo, com a liturgia da teologia do domínio, né? Que muitas igrejas neopentecostais são filiadas. Olha, eu estou ladeado de demônios, e aí nós temos que vencer uma batalha espiritual. Né? Peraí, eu sou convencido das coisas pelo medo. O próprio Getúlio Vargas utilizou, né, no seu discurso contra o Prestes, né, a ideia de que então Cavaleiro da Esperança, na verdade, era um inimigo,
né? A gente aqui no Brasil criou, por exemplo, um fantasma do comunismo, uma demonização do comunismo, que ele vai vir, vai chegar, vai ter o carro preto que vai pegar as crianças, né? Vai ser as pessoas que vão entrar e morar na sua casa, né? São os libertinos. Então, as pessoas começam a ficar aterrorizadas frente àquilo que elas não conhecem, né? Então, há uma mobilização do medo, uma disputa, uma guerra espiritual, né? Elementos imorais e lascivos que vão dominar a sociedade, né? Então, as pessoas mais tradicionais vão falar assim, poxa, então eu tenho que ter alguém aqui para me segurar, alguém para controlar essa balbúrdia, essa violência, né? E aí o que a gente tem? Uma dinâmica da violência, uma ideia, né, de que eu tenho que armar todo mundo, uma ideia de que eu tenho que, se eu tenho um inimigo, eu tenho que ter como me proteger frente a esse inimigo, e eu tenho que usar, né, solidamente, reforçadamente, de elementos violentos, repressivos, contra aquilo que vai de frente, que bate de frente com os nossos ideais. Então, se existe, obviamente, uma pregação da violência, os discursos daqueles que recebem essa doutrina se tornam também mais violentos. As pessoas não querem discutir. Você vê isso muito hoje nas redes sociais. A pessoa já chega, né? Eu já recebi várias vezes algumas denominações bonitas dela, mas chega lá o hater e fala assim, você é um jumento que só vomita merda. Desculpa aqui as palavras de baixo calão aqui, né? Mas é isso, né? Você fica até assim, gente, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu só não podia passar o vídeo, discutir, colocar lá, ó, não concordo com o seu pensamento, acredito que as coisas vão para esse outro caminho aqui. Não, a coisa é na violência, é na, nós vamos chegar e vamos dominar, vamos quebrar tudo, vamos colocar ordem. E as pessoas já estão com medo, então, já estão fragilizadas pela ignorância, a violência, então, passa a ser um prato apetitosamente possível e degustável, tá? E o quarto elemento é o controle das massas, né? Vocês que fazem parte dessa massa, né? A ideia de gadosização, né? De transformação de gado. E é engraçado, né? Porque virou esse apelido, né? Gado aqui no Brasil, mas tem uma ordem, né? A ideia de massificação, a ideia de que todos perdem a sua individualidade e vão bater continência e vão marchar e vão seguir um modelo sem muita reflexão, sem individualidade. É uma ideia de coletivo desorganizado. Foram os movimentos, por exemplo, que comporam na frente dos quartéis os pedidos de golpe e de intervenção militar, né? As pessoas iam, quase que celebravam ali como os primeiros cristãos. Se for pensar, é até bonito, né? Um ajudando o outro e vamos compor aqui, vamos nos ajudar porque nós temos um inimigo para vencer. Nós temos que ter força, né? E aí as pessoas vão se juntando e elas perdem as suas individualidades em nome da defesa do grande líder, do arauto, né? Do profeta, né? Do mito, do Messias, do Senhor, né? Então elas vão compor, então, e vão estar ali, né, fazendo as suas orações, né, os seus créditos em nome dessa personalidade aí, tá? Então, nós temos um sintoma inicial, que a gente já falou, a rejeição da razão. Acho que eu já falei bem mais ou menos bem, né? Eu já tentei explicar aqui os elementos que vão compor esses sintomas, mas agora a gente traz, né, as características que vão estar dentro desses grandes elementos, tá? Então, um desses quatro apareceu, a gente já pode falar de uma estrutura fascista, tá? Vou lá fazer um diagnóstico, eu como um teórico, como um analítico, opa, aqui, ó, esse elemento aqui, a fala, ela tá carregada de um desses quatro elementos. Só que as 14 características, elas estão inseridas dentro desses quatro grupos principais.
Dentro do sintoma 1, então vamos chamar de sintoma 1 aqui do nosso bacilo, o fascismo eterno, né, o fascismo do tipo fuse, é a rejeição à razão, né? 4 características aqui, né? Vamos somar que vai ser 4 mais 3 e tal, e a gente vai ver os 14 elementos aqui aparecendo. Então, na rejeição da razão, o culto à tradição. Busca por uma verdade revelada na antiguidade, a crença de que não pode haver avanço no saber. E a gente aqui no Brasil, a gente percebe claramente aqui os cursos do nosso filósofo sem graduação aqui, morador dos Estados Unidos, já falecido aqui, né? Então, o Olavo de Carvalho trazia uma filosofia muito voltada para esse ritmo, que é voltar a uma tradição eloquente. Na Alemanha a gente teve o espírito do Wagner, por exemplo, né? A orquestra magistral, tanto que no Brasil nós vivemos um momento em que o ministro da Cultura, fortemente alinhado a esse esquema fascista, né? Ele queria o quê? Ele queria um concurso para descobrir, para compor grandes sinfonias nacionais, né? Orquestras magistrais, né? A composição do espírito nacional, né? Composto ali por uma tradição. Gente, isso não significa que tudo que é tradicional é fascista. Nós podemos voltar aos gregos, aos romanos, ao helenismo, quantas vezes nós quisermos. A gente só tem que perceber que de tempos em tempos algumas modas são interessantes fazer análise. Hoje, por exemplo, está na moda o estoicismo. E aí fala assim, gente, o que significa o estoicismo hoje? Eu posso pegar ali todos os textos dos estoicos e compor um corolário de uma vida feliz para uma vida feliz, reta, proba, né? O problema não é o estoicismo, mas o que o estoicismo representa hoje, o modelo estoico frente a outras perspectivas filosóficas em desajuste ou críticas para pensar a modernidade. É uma volta ao egoísmo? É uma volta ao soldado solitário que tem que compor o seu rol, né, de atributos virtuosos, né? Percebe? Eu vou ter que subir a montanha. Então você vai vendo elementos, né? O que está aqui no legendário, o que está aqui no estoico, o que está no espírito de uma filosofia que não quer pensar a diferença, por exemplo, que quer pensar o feixe, quer pensar a igualdade, quer pensar a massificação, é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando o quê? O problema não é o estoicismo. O problema não é uma corrente filosófica que se volta para a antiguidade. O problema é uma ideia de que o saber todo já foi construído lá e que não há saber sendo produzido no agora. O problema é a impossibilidade e a petrificação, então a cristalização dos saberes contemporâneos e a presença nossa no conjunto do dia a dia hoje, que somos impedidos de fazer crítica e pensar os movimentos sociais. Então vai ter uma matéria melhor que outra, vai ter uma construção melhor que outra, tá? Segunda característica, irracionalismo e antimodernismo. O iluminismo e a idade da razão são vistos como início da depravação, né? Esse Rousseau, né, que não cuidou nem dos próprios filhos, esse Voltaire, que só permitiu uma revolução ignóbil, que é a Revolução Francesa, esses pensadores, essa ilustração é um academicismo desnecessário. Então, ó, o que está aqui atrás é uma rejeição ao conhecimento posto pelos pensadores durante o processo civilizacional. Então eu tenho uma rejeição à lógica, eu tenho uma rejeição à metafísica, eu tenho se bem que metafísica, por conta da religiosidade, pode ter uma conjugação com teológico, então ainda pode sobreviver, né? É melhor falar de unidade
imaterial do que unidades materiais, mas toda a perspectiva de uma filosofia social, de uma psicologia social, de uma antropologia, de uma ciências sociais, isso aí vai ser considerado o quê? Matérias ou conteúdos da depravação. É por isso que, né, os centros de ciências humanas, eles são os mais, digamos, perseguidos. É a palavra da criança lá, né, do jovem coach que fala que vai chegar o bandido e vai fazer o quê? E aí, Aristóteles? E aí, eu não quero estudar, eu não quero fazer faculdade, né? É uma defesa das humanidades como depravação e o entendimento da razão como um antivalor. E ainda, óbvio, uma perspectiva antimoderna. Né? Então, tudo que vem de novidade tem que ser rejeitado. Só a tecnologia que tem que ser acolhida, né? Mas, fora aquilo que é do cunho, do gesto dos engenheiros, aquilo que é pensamento novo não pode ser acolhido. Então, gênero, por exemplo, que é uma construção intelectual contemporânea, é mimimi, é ideologia. Né? Não é identidade, é uma perspectiva ideológica. E aí você consegue enumerar todos, direitos humanos, perspectivas de justiça social, perspectivas jurídicas antiprisionais, né? Ou antimanicomiais no campo da saúde mental. Então, tudo isso é considerado como balela, mimimi, conversa fiada de esquerdista, modernista e uma rejeição crítica e cínica daquilo que é pensamento contemporâneo ou do tempo presente, né? A ação pela ação, terceira característica, o pensar é visto como uma forma de castração, né? A cultura e as universidades tornam-se altamente suspeitas, ninhos de comunistas, né? Então a gente tem uma rejeição disso tudo aí. Então a praxis é um lugar negativo. Não se pode pensar a praxis. Não se pode pensar uma ação movida por uma teoria. O que ocorre, então, é uma necessidade de enxergar o fazer pelo fazer, sem pensamento, irracional, né? Porque a escola vai estar contaminada, porque o docente vai ser doutrinador, porque a escola é ninho de comunista. E vamos pensar aqui, muito tete a tete. Se a escola e a universidade fossem doutrinadoras, não existiria a possibilidade da divergência. Olha que insucesso esses doutrinadores. Estão tantos anos ali dominando o ninho comunista da faculdade, cheio de maconheiro, cheio de drogado, né? Com tantos anos, desde a década de 80, 70, 60, esses hippies aí da universidade, né? Essas pessoas que lutam contra a ditadura, que lutam contra uma doutrina da retidão moral, né? Então, assim, tipo, gente, se há tantos anos a universidade é isso daí, por que nunca conseguiram nada? Eu acho que algumas instituições muito mais modernas do que a universidade têm feito o papel de doutrinação de maneira muito mais eficiente. Vejamos algumas igrejas neopentecostais. Ali tem doutrinação. Claramente doutrinação. E não é a doutrinação bíblica, não. A gente percebe muitas vezes uma doutrinação fundamentada no egóico, num ideário de uma elite religiosa ou de elite política que se confundem às vezes. E eu não estou falando de uma igreja especificamente e nem dizendo que vamos demolir todas as igrejas. Não se trata disso. Se trata de pensar que a universidade tanto não doutrina, né, que aquilo que é produzido enquanto intelectualidade passa por esse processo de rejeição. Se nós, docentes, fôssemos de fato doutrinadores, talvez a ciência seria a vanguarda do contemporâneo, né?
E não é. Nós não estamos conseguindo nem convencer as pessoas a tomar vacina. É uma briga danada, né? Quarta característica, então, aqui do primeiro sintoma. O desacordo é traição. O espírito crítico que opera distinções é inaceitável. Pensar diferente é inaceitável. Nenhuma forma de sincretismo suporta críticas. Então, não existe a busca de consenso. Não existe a busca de convergência. Não há necessidade de diálogo. É um monismo de pensamento. Isso é doutrinação, tá? Isso é doutrinação. Quando tem monismo, ausência de diálogo, quando existe apenas uma teoria que é válida e eu não posso conversar, discordar, repelir, buscar convencimento, você acha que isso é cansativo demais. Não quero não. Vou discutir com um idiota, vou discutir com quem já é doutrinado, esquerdista. Quer dizer, há uma inaceitação à conversa. E aí, gente, temos que fazer aí as pessoas de esquerda também uma autocrítica, que esse desacordo como traição compõe também muitos ideários fascistas de pessoas que se dizem da esquerda ou que têm a glossa, o vocabulário de esquerda, né, bem acentuado na língua. Porque já também estão cansados, não querem mais também discutir. O democrata, por natureza, vai tomar ar, respirar profundamente e se colocar em debate, porque o debate é fruição de emancipação e libertação. Tá? Mas é difícil? É difícil, mas não é impossível. Vamos para o segundo sintoma, a mobilização do medo, tá? A mobilização do medo é pautada pela busca de sempre ter um bode expiatório que vai ser, né, aquele movimento, aquilo que vai se estar lutando, buscando culpabilizar. Alguém é o culpado, tá? Então, quinta característica do urfascismo, o medo da diferença. Cresce explorando e exacerbando o terror natural diante de intrusos. A nossa comunidade tem que estar protegida. A nossa comunidade não pode deixar que os invasores venham para cá. Nossa, eu lembrei, casa muito bem, inclusive com um elemento da anti-razão, né? Nós estamos percebendo pessoas tirando os filhos da escola com medo do contato, do convívio com o diferente. Quem são seus pais? De onde ele vem? Que família vocês são? E o quê? Não quero o convívio, tá? Né? A demonização da diferença. Tudo que tem acontecido hoje, por exemplo, né, com a deputada Erika Hilton, né, coordenando, presidindo a Comissão das Mulheres, vem um pouco dessa transfobia, das homofobias e das fobias aos alter. Então, se eu tentar colocar todos dentro de um conjunto, era uma alterfobia, uma fobia contra os diferentes, e é um medo violento, inclusive. É um medo que cria e se sustenta por intermédio de discursos de dizimar, de destruir. Vem até com uma ideiazinha assim de que eu não tenho problema, não. Eu não tenho preconceito, não. Eu não discrimino, não. Que é o discurso da velha senhora escravocrata, né? É um discurso da Casa Grande. É um discurso da elite burguesa. Eu não sou isso não, mas não quero, não gosto, não preciso aceitar, é a minha opinião. Então nós vemos muitos processos discriminatórios e violentos fantasiados de bela viola, fantasiados, né, por uma pequena camada de açúcar, inclusive sedutora.
mas que dentro tá ali o pão bolorento, dentro tá o processo racista, dentro tá o discriminatório, dentro tá o misógino, dentro tá o processo de violência, buscando escapar de algum modo e exercer os seus torpes desejos, né? Então, um apelo à destruição do outro, né? Um apelo, sexta característica, à frustração. O alvo principal são as classes médias assustadas pela crise econômica ou pela ascensão de grupos sociais subalternos. Porque justamente a classe média consegue, frustrada, né, e atormentada, ora pelo desejo de se tornar rico, ora pelo medo de que os miseráveis tomem o seu lugar, aquela que começa frustradamente sendo utilizada como massa de manobra e por um processo de desinteligência em que a classe média se articula contra si própria. É o sujeito que tem um Passat velho dentro de casa, ou pode ter até um carro novo, toma o seu vinho chileno uma vez por semana e se acredita elite abastada e econômica do país. Se acredita donatário, né, dos mesmos valores que os de fato ricos. E começa então a lutar de maneira odiosa, contra esquemas que vão beneficiar aqueles que são seus iguais, que são todos os outros trabalhadores e proletários. Só que alguns menos assistidos. A classe média é aquela que conseguiu ocupar os cargos de profissionais autônomos, mas que não tem liberdade econômica para se dizer ricos. Eu queria dizer para você que, existiu uma construção vasta de memes, né, nos últimos anos sobre isso, né, para fazer aí o enxoval do reconhecimento de classe, né, para você se compreender a classe, mas nós temos o entendimento aqui dos profissionais liberais, geralmente que fazem alguma graduação e exercem algum cargo de liderança, que tenham um salário razoavelmente bom para sobreviver, que começa então a topar um discurso, por exemplo, contra o Bolsa Família ou contra políticas de assistência social. Isso é extremamente característica do fascista, porque é uma frustração dessa classe média que deseja algo que é inalcançável, compra um ideário meritocrático dizendo que ele pode chegar lá, isso que vira curso e é altamente vendível, né? Eu quero me tornar tão bom quanto esse que ascendeu, né? A elite vai escolhendo aqueles que vão servir, né, como profetas da meritocracia, dizendo: eu ascendi você, agora você mantém a ideologia de controle sobre aqueles que querem ascender. Então eles vão começar o quê? A campanha de difamação da universidade: não faça faculdade, faça só os cursos que para você servir, ou seja, você vai ganhar mal, então você vai continuar uma tradição. É a perspectiva do dono de uma pequena construtora ou do CEO da construtora, que vai falar o seguinte, que os filhos dos pedreiros não querem ser mais pedreiros. Vai ficar ali, vai achar ruim a mulher da elite escravocrata, vai achar ruim que o funcionário não quis trabalhar no dia de Natal, né? Gente, o filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro, o filho do mestre de obras não quer ser mais mestre de obras, enquanto nós tivermos no Brasil uma destituição do lugar de valor salarial, por exemplo, ou de melhores condições de vida para esse trabalhador. Ele quer ascender. O filho do pedreiro tem todo o direito de ser doutor. Tem todo o direito de ser doutor. Então, nós estamos diante então, de perspectivas e de estruturas que se utilizam da frustração da classe média, que acaba funcionando então como um colchão para tentar impedir a subida das pessoas e a manutenção da pobreza.
A pobreza é interessante para o fascismo, porque o fascismo chega lá e não quer que a pessoa ascenda. Ele quer, na verdade, que a pessoa peça misericórdia para sobreviver. Então é profundamente assistencialista. Vende uma ideia de mérito, você tem que trabalhar, mas não dá oportunidade para ascensão, você não tem que estudar. Ué, como que eu vou ascender? Então, é no Tigrinho? É na Bet? Como é que eu vou ascender? É o sujeito que tem que quer ter uma empregada doméstica e diz que não está achando empregada doméstica porque também não oferece um salário melhor. Por que alguém tem que fazer as coisas que você não faz e aceitar o salário ainda que você quer? Não são os 600 reais do Bolsa Família que impedem as pessoas de ocupar esses lugares. Tanto que nos países desenvolvidos nós nos tornamos migrantes, os países, aspas, aqui, periféricos, né? Nós nos tornamos migrantes para exercer essas funções dos países que não querem fazer. Por quê? Porque lá vai ter uma remuneração, porque a classe já entendeu que precisa pagar por aquilo ali. Aí eu vou lá, entendo que lá é uma maravilha, a Europa é uma maravilha, Estados Unidos é uma maravilha, como que o Norte é maravilhoso, e chego aqui no Sul e eu quero manter o sistema colonial, patriarcal, do mesmo modo, a mesma construção simbólica, econômica, social, cultural, colonial. Isso é característica do fascismo. E sétimo, né? A obsessão do complô. A identidade é forjada através de inimigos, frequentemente internos e externamente simultaneamente. Já falei bastante desse elemento. É a perspectiva da necessidade do inimigo, é o paradoxo do inimigo, né? Através da retórica, né? O inimigo é retratado simultaneamente como poderoso demais, humilhando os adeptos, e fraco demais, fácil de derrotar. Olha que coisa louca, né? É a retórica do Trump pro Irã. São débeis esses persas, nós vamos destruí-los, em uma semana vai estar tudo resolvido. Não entende que não são facilmente derrotáveis. Não é fraco demais. Mas poderoso demais porque vai ter bomba atômica, porque nós não podemos deixar ter bomba atômica. Mas todos os instrumentos de vigilância internacional foram lá, não tem bomba atômica. E aí fica o Netanyahu 10, 15, 20 anos falando, né, o discurso do Estado de Israel dizendo que tem bomba atômica. Cadê essa bomba atômica? E é uma bestialização da história porque nós vimos a repetição desse discurso diversas vezes. Foi esse discurso aí que fez com que fosse justificada a invasão no Iraque. E todas as invasões estão nessa busca aí, né? Do inimigo que é poderoso, né? Mas que é fraco para ser combatido. Então, quer dizer, é um paradoxo. Ele é forte ou é fraco? É forte ou é fraco? Tá? Por isso os fascismos sempre perdem as suas guerras, né? A maioria delas, pelo menos, né? Elas são fadadas ao fracasso, né? Porque subestimam. É claro que não pedem todas, né, mas são fadadas ao fracasso por justamente subestimar a estrutura multilateral e por isso por subestimar de fato quem são os inimigos, ou ganha por criar inimigos, né, fantasiar pessoas de inimigo, né? Processo de demonização da diferença aí de novo agindo, tá? Terceiro sintoma, a dinâmica da violência. Né? E aí nós vamos para a primeira característica, né? Nós já vimos 4, 5, 6, 7, oitava característica do fascismo fuse, do fascismo eterno, né? A vida é guerra permanente. O pacifismo é conluio com o inimigo. Não há luta pela vida, mas vida pela luta. Olha que coisa, a militarização, o bom soldado, né? O epicurista sendo aqui flagrado no seu manto Marco Aureliano, espartano, uma perspectiva do vingador, do justiceiro, daquele então
que não faz conluio com a corrupção, né? Se eu não faço, não fazer conluio com a corrupção é uma meta fantástica. Agora, geralmente, o fascismo de extrema direita, ele acaba sendo responsável por grandes esquemas, né, de corrupção, de conluio com coisas erradas, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aí, o curso é longo, né? A gente vai entrar em vários textos ainda estudando fascismo. Nós estamos na primeira parte, segunda aula, né? A gente ainda vai percorrer um caminho vasto de textos aí. Eu estou aqui olhando aqui para a pilha de textos que está aqui do meu lado aqui, de elementos que a gente ainda vai passar. Esse texto aqui maravilhoso que eu comecei a estudar essa semana, o Fascismo e Ditadura do Nikos Poulantzas. Gente, que a gente vai passar e discutir aqui no nosso curso, né? A gente vai discutir esse texto aqui, ó, Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé, né? Do professor Aimé Césaire. Enfim, é um caminho longo que a gente vai percorrer. Estou fazendo aqui um pouquinho de propaganda no meio do nosso curso para a gente estarem comigo na aula 3 semana que vem. Olha esse texto maravilhoso aqui do Adorno. Inclusive, Adorno compõe muitos textos aqui, aspectos do novo radicalismo da direita, tá? Enfim, a gente tem um caminho grande aí, mas para o fascista não há luta pela vida, mas vida pela luta. Então é um ideal de construção, de fato, de uma luta constante, de não haver alianças com o inimigo, não haver composição, até porque o outro é o inimigo indiferente daquilo que ele pensa, né? Se é outro, a negação da alteridade é sublime, é uma característica essencial para a composição, né? Que é o elemento da polarização. É um ou outro, é A ou B. Não tem aqui o morno aqui possível, não há morno possível. O morno é o quê? Vomitado, ou é quente ou é frio, é esquerda ou é direita, né? Complicado. Que aí não permite nenhum processo de reelaboração política, né? Percebe que nós temos aí um problema? Porque não pode ter elementos das comunidades que vão ser discutidos e vão ser tematizados, ou é uma coisa ou é outra. Quem for maioria ganha e pronto e acabou, tá? É complicado, tá? A democracia ela se faz com perspectivas da diferença, tá? Mas vamos seguir. O monismo é ruim para qualquer lado, tá? O culto da morte. O heroísmo não é exceção, é a norma. O herói fascista aspira à morte impacientemente, esforçando-se pela construção de um elitismo de massa. Perdão aqui pelo erro aqui gramatical, né? Mas vamos lá. Um ideal heróico, né? Precisamos de um herói, tá? Terceira característica do terceiro sintoma, o elitismo popular. Líderes sentem desprezo pelos fracos. Todo subalterno é desprezado por seu superior, reforçando um elitismo de massa. É uma elite que dá conta disso. São só os bons que dão conta de ver isso, né? A roupa do rei, né? Se você não enxerga a roupa do rei, você não, né? Então é isso, né? Você quer se adequar aos vencedores. E para se adequar aos vencedores, você tem que ser como o chefe. Então, eu me recordo aqui com o elitismo popular, a ideia de desconstrução dos doentes no período da pandemia. E aí ele estava lá tossindo, há uma humorização da tragédia. É uma característica de desprezo dos fracos, como se houvesse uma seleção natural muito maior do que uma ideia de saúde pública ou de saúde coletiva.
Não é a ideia de que os fortes vão sobreviver, aqueles que têm o pórtipo de atleta, aqueles que são os vencedores, os escolhidos, né, por Deus, o homem de verdade, né? Então há um conjunto de elementos que vai definir os bons e os maus, né? Isso mexe muito comigo, porque quando eu vejo alguém dizendo que está do lado dos bons, que eu sou um dos bons, eu fico pensando assim, se a pessoa tá tão cega, se cegou tanto, que ela não consegue mais perceber como é débil o herói. Para você dizer que você é do lado bom, que você é da onda boa, que você é do grupo dos maiorais, né? É uma característica fascista. E eu já vi muita gente muito bacana se entregando ao elitismo popular, quase que entrando numa armadilha. Porque não quer reconhecer que na diferença se pode construir alguma coisa. Tá? A vida é guerra permanente. O pacifismo é conluio com o inimigo. Né? A gente já falou sobre isso, né? Essa característica que a gente já traçou já da formulação aqui do herói. Só repetiu aqui no slide, na construção do slide aqui, o mesmo elemento. Sintoma 4, o controle das massas. É o megafone, né, o líder que vai convencer a população com uma voz única, né? Vai convencer o povo de que tem que caminhar. Então, o sistema de comunicação ele tem que ser bem feito. A comunicação ela tem que ser diretiva, ela tem que entregar-se a uma função estatal. Então, vai ter um populismo qualitativo, indivíduos não têm direitos próprios, o povo é uma abstração teatral e o líder apresenta-se como único e intérprete legítimo, né? Ou seja, a ideia de que tem um líder supremo, um Führer, um Dulce, um mito, um general, o em-chefe, o 50 vezes poderoso, o magnífico, né? Aquele que vai representar por intermédio, né, da batuta do populismo a guia, o Messias, o caminho a ser seguido, o Moisés a ser seguido para a libertação, né? E, gente, nós vimos que em todos os esquemas messiânicos ou que se deteram em cima de um grande líder, caiu em um determinado momento, deu errado em um determinado momento, tá? Alguma coisa ali não funcionou, tá? Então, precisa de ter um suprassumo do nosso melhor de todos aqui para ser o nosso representante, né? Nós já vimos isso aqui acontecer bastante, tá? Em muitos esquemas políticos, mas a expressão do fascismo em cima de Trump, Bolsonaro e tantos outros, Erdogan, né, contemporâneos que copiam modelos, né, totalitários aí mundo afora, tá? A lista é grande, tá? A lista é grande. Rejeição parlamentar, um desprezo crônico aos governos, né, eleitos, questionando sua legitimidade por não representarem a voz do povo. Então, uma rejeição parlamentar, uma rejeição aos processos eleitorais, uma rejeição àquilo que é democrático, tá? E, por fim, né, a última característica do nosso quarto sintoma, a nova língua, né, o uso de um lexo propositalmente pobre e de uma sintaxe elementar para limitar o raciocínio complexo e crítico. Nossa, isso aqui a gente vê demais nas redes sociais. Seja em livros escolares, talk shows, propagandas,
a TikTokização, e ó que eu tenho lá um canal lá também para tentar colocar alguma coisa boa lá, mas que se repete na dancinha, né? No será, né? Nós aos poucos vamos nos bestializando, essa necessidade do falar simples demais, do que ele era humilde, né? Geralmente tem uma associação, controle de massa, o líder populista, ele tende a falar errado, ele tende a parecer mais humilde, né? Ele é o diamante da cultura, né? Então ele não entende, e aí ele pode ser violento porque ele não se adere a certas maquiagens sociais, percebe? Então, é o líder de talk show. Quantos líderes de talk show, né? E no Brasil a gente tem também, falam bestialidades dizendo que tá falando opinião. Ah, é brincadeira, é assim que eu penso, eu sou um cara simples, tá? Então há uma rejeição à cultura. Eu vou falar assim, vamos estudar junto, vamos ler junto. Esse é um problema crônico, inclusive, da sociedade contemporânea. É uma sociedade avessa e que rejeita a leitura. Quem não lê, gente, quem não estuda não tem categoria de análise para interpretar. Não estou querendo dizer que as pessoas simples que não tiveram oportunidade de estudar não consigam compreender. Não se trata disso. Se trata de perceber por que e como nascem as rejeições à razão e como elas servem aos processos de violência. Nós vemos isso no discurso de alguns políticos da extrema-direita de maneira muito líquida e certa. Um líder popular, né, que está ali de maneira populista, engajada, que fala simples, que é belicoso, que é violento e que vai dizer barbaridades e vai ser perdoado pelas barbaridades que diz por conta de uma perspectiva de nova língua. Mas ele faz, mas ele é correto, mas ele não é corrupto. Será? Vou copiar aqui o que eu acabei de rejeitar, né? Será? Faz caminhada, né? Caminhando e cantando para Brasília ali, no momento que está sendo investigado as coisas ligadas à sua igreja. Será? Há uma característica macro nessa estrutura que é a armadilha da ascensão legal. Ocorre primeiro uma apatia da democracia para o fascismo eclodir, o establish, né, o democrático começa a ser ameaçado, se subestima os governos, o Estado, coloca que ele não vai se manter, que está um caos, que precisa de alguém para organizar, precisa de um líder sério. Aquilo que é econômico é tratado como infalência, não importa se os índices, se os números estiverem apontando para ter emprego, as pessoas estão guardando dinheiro, estão melhorando de vida, estão podendo... Não, tá ruim, um discurso ruim e uma pouca vontade das pessoas já em manter o processo democrático, porque o processo democrático é custoso. A democracia é custosa em termos de energia. Então, o establishment subestima a ameaça, acha que não vai, eles não vão tomar o poder, trata, o estado de crise é colocado, tratando como um problema político passageiro, não toma as rédeas daquilo ali,
as pessoas já estão cansadas, aí os mecanismos legais começam a se fragilizar, esse é o caminho, tá? A ascensão ao poder sem infringir a Constituição inicialmente, Hitler e Mussolini foram nomeados legalmente, tá vendo? O lance é o depois do legal. No legal se constrói os esquemas e os mecanismos para se destruir aquilo ali. A gente pode fazer uma reflexão, por exemplo, profunda em cima disso aqui, de todos os discursos que inclusive a grande mídia tem comprado contra, né, os poderes constitucionais, por exemplo, o Supremo. Eu não estou querendo de forma alguma, vou aqui até tirar os óculos e olhar para a câmera, eu não estou querendo dizer de modo algum que nenhum poder tem problemas. E que não vou colocar a minha mão no fogo de modo algum por nenhum ministro, por nenhum parlamentar, por nenhum político que seja. Mas é um esquema que os historiadores, os filósofos, nós já conhecemos já há algum tempo. Começa a falar, olha, quem freou o último golpe foi o Supremo. Então, quem nós temos que atacar? É o Supremo. Como? Deslegitimando esse lugar. Não tem envergadura, isso vai ser o tema eleitoral esse ano no Brasil. Não tem envergadura moral, são corruptos. E aí, um ou outro podem deixar o caldo entornar, tornando todo o processo democrático complicado. Quer-se um pareamento, quer-se um tensionamento. Então, já estou com um estado de caotização colocado na cabeça das pessoas. Economia e política vão mal. Sociedade vai mal. As pessoas já estão cansadas. Uma apatia democrática não é problema. Deixa, eles não vão fazer nada mais do que isso. Gente, não vão. Olha lá. Já correu o risco uma vez. Né? Olha lá. Não vai acontecer nada. Deixa estar. Ele é assim. Esse político é só meio doidinho mesmo. Vão se criando construções, mecanismos legais para rarefazer isso daí. Aí, obviamente, ocorre, por fim, uma corrosão interna que usa aparelhamento gradual de instituições através do populismo qualitativo. Né? Não pensem que a gente pode ter uma maioria agigantada de políticos filiados a ideários fascistas. Ué. Se a barata defende o Baigon, vai votar ali. Então, é necessário que construamos de maneira eficaz, no tempo presente, pensamento, categoria de análise para começar a fazer diagnóstico, entender processo, conseguir conversar, fazer apologética. Vamos lá, senta aqui do meu lado que eu quero conversar. Tem algumas pessoas hoje no cenário das redes sociais que estão emergindo, conseguindo fazer algumas apologéticas contra o fascismo. Mudando a linguagem, os intelectuais vindo para a mídia. Se não, não sei não, tá? O fascismo é menos uma ideologia estruturada e mais uma metodologia de poder. O poder é capturado primeiro, a ideologia é justificada depois. E grava essa frase, o poder é capturado primeiro, já está sendo capturado, já está sendo já alinhado, e aí todos os outros elementos que a gente já percebe ideológicos, eles vêm depois e eles têm se mostrado que eles estão chegando aí. Há uma camuflagem contemporânea, já estou terminando a aula, uma expectativa histórica, o retorno das camisas negras, o uso orgulhoso do rótulo fascista, a defesa aberta do extermínio, a ruptura constitucional violenta e imediata. Nós no Brasil vimos isso com, né, as frases dos prédios pedindo intervenção militar, o retorno da ditadura, e a gente começa a ficar assim, pensando assim, gente, será que eles sabem o que eles estão pedindo mesmo, né? Então, há uma expectativa histórica, porque dizia que eles vão voltar, aquela época boa vai retornar, e aí vai mesmo, e como vai voltar, e o que vai fazer, né?
A realidade contemporânea, ela se sujeita a uma rejeição veemente e ofendida do rótulo fascista. Não é mais como antes, do orgulho de ser fascista. Nós não somos fascistas, mas são, tá? A apropriação do termo, então, populismo de extrema-direita ou extrema-direita para cumprir o papel de uma outra coisa. Lembra do ABC e do DEF? É isso, é esse movimento, né? Ou ultraconservador, que então o novo fascista, o neofascismo é a extrema-direita, o ultraconservador, a mobilização de pânicos morais via internet, né? A manipulação, e aí por questão dos algoritmos, inclusive, a manipulação da voz do povo em talk shows, enquanto erode as instituições por dentro, enquanto vai se consumindo as instituições por dentro. Seria muito confortável para nós se alguém surgisse na cena do mundo dizendo: quero reabrir Auschwitz. Ai de mim, a vida não é fácil assim. O fascismo pode voltar sob as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o dedo para cada uma das suas novas formas, a cada dia, em cada lugar do mundo. Percebem? Não vai vir alguém dizendo que vai reabrir um campo de concentração. Não precisa disso para ser fascista. Nós não estamos falando aqui de abertura dos campos de concentração, mas de todos os mini campos de concentração mental com essas características que foram explanadas aqui, que representam um retorno do fantasma muito presente, nada incorpóreo, muito físico, muito atual do fascismo. Não quer usar fascismo? Entenda ultraconservador, entenda extrema-direita. A gente precisa ficar atento. As pessoas estão dando pouca importância para o que está acontecendo. A gente precisa ficar mais atento nisso. A liberdade e a liberação são tarefas que nunca terminam. Que nosso mote, o nosso desejo, a nossa guia seja: não esqueçam. Não esqueçam do que nós vivemos. Não esqueçam do que realmente é, ou foi, ou continua sendo o fascismo. O fascismo está presente. Ele se metamorfoseou. Ele mudou de roupa. Mas ele continua muito ativo e tem cumprido o papel de chegar e proliferar as suas estruturas de RNA, de genética, de infecção. E é um perigo para a democracia isso. É um perigo para quem pensa e que quer um mundo com justiça social, com direitos humanos, com possibilidade para todo mundo. Que pensa igualdade, liberdade e fraternidade num conceito muito mais amplo até do que o da própria Revolução Francesa. Mas que pensa liberdade, igualdade e fraternidade para todos e não só para uma elite. Muito bom estar com vocês. Quero pedir para que vocês estejam junto conosco na Escola de Humanas. Hoje a câmera conseguiu se manter. Vou regravar a primeira aula que versa sobre a leitura do livro. O método é de Léxio. É um retorno de fato a Tomás de Aquino, a importância de ler o texto. Por óbvio que os outros textos a gente não vai conseguir fazer Léxio, mas eu vou fazer algumas aulas de leitura de texto, sempre buscando fazer assim. Leitura de texto, problematização, que é essa aula que nós tivemos hoje, e a possibilidade de alguma discussão aqui na nossa Escola de Humanas. Por favor, se você esteve conosco até agora, nós passamos de 1 hora,
eu vou aqui humildemente pedir a sua colaboração, não apenas você seguir o canal, não apenas você deixar o seu like, mas de você passar esse vídeo para as outras pessoas. A batalha é grande, a batalha intelectual é imensa. Fique conosco, converse conosco. Dúvidas, por favor, vocês podem colocar nos comentários e assim que eu conseguir, eu vou estar lá respondendo com muito prazer. Mas nos ajude esse vídeo a chegar para outras pessoas, essa aula chegar para outras pessoas. Beijo grande, muito obrigado. Nos vemos na próxima sexta com a continuação da aula 3 sobre o fascismo. Grande abraço, tchau, 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 tchau.